Mais de 16 mil sanções foram impostas contra a Rússia, sendo 11 mil direcionadas a indivíduos, 4.600 a entidades incluindo instituições financeiras e o restante a navios e aeronaves. O espaço aéreo europeu está fechado para aviões russos e centenas de empresas ocidentais deixaram completamente a Rússia. As sanções ocidentais contra a Rússia deveriam ter paralisado a economia, parado o exército russo e desvalorizado a moeda russa. Surpreendentemente, nada disso ocorreu. Em supermercados russos, os corredores estão cheios, os preços baixos e as pessoas vivem normalmente. Mesmo com famosas marcas ocidentais fora da Rússia, seus produtos mais recentes ainda estão disponíveis em novas lojas, vendendo os últimos iPhones e MacBooks. Então, como a Rússia conseguiu? Como qualquer país hoje poderia sobreviver a um número recorde de 16 mil sanções? Ainda mais desafiador para os países ocidentais é descobrir como a economia russa cresceu. 3,6% no ano passado, melhor que qualquer país do G7, e agora está prevista para crescer mais. 2,6% este ano. A Rússia mudou para uma economia de guerra, prestes a gastar 6% de seu produto interno bruto no exército, com gastos com defesa excedendo os gastos sociais em 2024. A guerra na Ucrânia não é apenas a maior prioridade do Kremlin, agora também é o principal motor do crescimento econômico da Rússia. Enquanto Zelensky se esforça para conseguir armas, fundos e recrutas, Putin demonstra confiança em vencer a guerra nos seus termos. Enquanto isso, algumas das principais vozes geopolíticas americanas começam a dizer abertamente a parte difícil. Stephen Walt, professor de Relações Internacionais em Harvard, defendeu recentemente em um artigo que a OTAN não deveria aceitar a Ucrânia para o bem do país. Recentemente conversei com o coronel Douglas Macgregor, ex-assessor do secretário de Defesa dos Estados Unidos da América, que compartilhou sua visão sobre Zelensky. O regime de Zelensky em Kiev, porque eu rejeito a noção de que Zelensky é o líder eleito popularmente da Ucrânia. Tenho sérias dúvidas sobre isso. Não acho que ele ainda goze de muita legitimidade dentro do próprio país. Ele é amplamente odiado, mas também é amplamente temido por causa da polícia secreta ucraniana que ameaça qualquer um que desafie Zelensky. Ele agora é um animal fatalmente ferido. Ele está morrendo, seu regime está morrendo. A Ucrânia está derrotada. E como resultado, ele está reagindo de qualquer maneira que pode, como um último esforço para 1. Persuadir as pessoas de que ainda há alguma vida em seu regime, 2. Que ele poderia se recuperar milagrosamente e vencer, e 3. Como uma questão de vingança pessoal pelo que ele acha que foi feito a ele. Embora o futuro de Zelensky e da Ucrânia sejam incertos, Putin continuará liderando a Rússia no futuro próximo. Como 16 mil sanções econômicas dos países mais poderosos falharam em detê-lo? A resposta pode surpreendê-lo, mas se você tem acompanhado o mercado de metais preciosos, terá visto que o preço do ouro continua quebrando recordes históricos. A resposta é que Putin começou a usar uma incrível estratégia com o ouro roubado dos Estados Unidos para contornar as sanções econômicas, ironicamente lideradas pelos Estados Unidos da América. Na verdade, é um estudo de caso muito interessante sobre economia global que você também pode aplicar em sua própria carteira de investimentos. Para que as sanções ocidentais fossem eficazes, precisavam ser estratégicas, visando o ambiente de atuação. As sanções econômicas do Ocidente miravam o transporte e comércio com a Rússia, mas o grande mercado de ouro permaneceu intocado por elas. Segundo o Conselho Mundial do Ouro, em 2023, a Rússia é o segundo maior produtor de ouro com 324,7 toneladas métricas atrás apenas da China com 374 toneladas métricas. Além disso, prevê-se que a Rússia aumente a produção de ouro em 4% ao ano até 2026. A Carnegie Endowment for Peace publicou recentemente um artigo intitulado Por que a Rússia tem sido tão resistente aos controles de exportação ocidentais, que provavelmente não foi divulgado pela mídia ocidental. Incrivelmente, a Rússia vem se preparando para sanções econômicas desde 2013 e conseguiu isolar sua economia de transações que exigem dólares americanos. Analisando os fatos sobre as sanções econômicas, é surpreendente como elas foram ineficazes em impedir o crescimento da economia russa. Tomemos como exemplo os chips semicondutores. O mercado interno russo de chips é ultrapassado e subdimensionado. Em teoria, as sanções ocidentais deveriam ter paralisado a indústria de tecnologia da Rússia. As fábricas russas operavam com tecnologia de chip de 65 nanômetros, que é cerca de 15 anos atrás, os Estados Unidos da América acreditavam ter a Rússia encurralada, sem chance de desenvolver esses chips domesticamente. O bloqueio do acesso russo aos chips mais modernos deveria ter encerrado a indústria tecnológica do país.
Seu exército não poderia construir mais armamentos e armas avançadas. O Ocidente vencerá e a Rússia será derrotada. Mas nada disso se concretizou. Em um ano, os suprimentos de tecnologia da Rússia voltaram aos níveis pré-guerra. Então, como a Rússia conseguiu isso? Eles conseguiram isso usando uma estratégia de 3 pontos. Inicialmente, a Rússia passou a importar chips de computador comuns e componentes de produtos de consumo, geralmente de fabricantes dos Estados Unidos da América, que raramente estão sujeitos a controles de exportação. Em segundo lugar, a Rússia usou uma rede de comerciantes terceirizados que tem acesso a componentes para tanques, mísseis e drones. Em terceiro, a Rússia aproveitou a mudança geopolítica. A transição global de um mundo unipolar controlado pelos Estados Unidos da América para um mundo multipolar com várias superpotências deu à Rússia uma vantagem significativa. China, Índia, Turquia e Emirados Árabes Unidos ignoraram as sanções ocidentais e expandiram seus laços comerciais. Sem surpresa, a China foi o país que mais se beneficiou dessa expansão e comércio. Em 2020, o comércio entre Rússia e China totalizou 107 bilhões de dólares americanos. Mas em 2023, o valor total do comércio entre esses dois parceiros estratégicos agora é avaliado em 240 bilhões de dólares, um aumento de 124% em apenas 3 anos. Em 2023, metade do petróleo russo foi exportado para a China, tornando a Rússia o principal fornecedor de petróleo do país, segundo dados aduaneiros chineses. Se você pensa que as importações para a Rússia vêm só da China e Coreia do Norte, pense novamente. Estou gravando o vídeo de hoje em Londres e, ao ler o Times pela manhã, uma notícia destacou como os carros de luxo britânicos continuam sendo vendidos na Rússia, mesmo com as sanções em vigor. Enquanto o governo do Reino Unido se aliou aos Estados Unidos da América impondo sanções econômicas, mais uma vez, os lucros e a chance de lucrar entre a elite rica da Rússia eram uma oportunidade grande demais para ser ignorada. Rolls-Royce e Bentley mudaram seu foco para os países vizinhos e começaram a importar seus veículos de luxo para Belarus, Armênia, Azerbaijão e Cazaquistão. Observe os números do comércio e ficará surpreso. O número de Jaguar Land Rovers enviados para o Cazaquistão aumentou em 5.190% desde antes da invasão russa. Enquanto isso, as exportações de carros do Reino Unido para o Azerbaijão aumentaram 795% em relação ao período pré-invasão. Houve um momento na história em que as sanções econômicas tinham mais peso e consequências, mas na economia global atual, parece que as sanções são praticamente inúteis. Mas agora, vamos analisar a estratégia econômica que Putin roubou dos Estados Unidos e como ele a usou para estabilizar sua moeda e economia. Em 2022, Putin decidiu vincular o rublo, a moeda da Rússia, ao ouro. 5.000 rublos era o padrão e podia comprar uma onça de ouro. Os Estados Unidos da América foram o último grande país a adotar o padrão ouro. O dólar americano costumava ser uma das moedas mais estáveis e valiosas do mundo, mas o poder de compra do dólar está diminuindo a cada ano e acelerou ainda mais nos últimos anos, com a crescente inflação nos Estados Unidos da América. Reservas de ouro são mantidas para liquidar transações estrangeiras, tanto nacionalmente quanto no exterior. O ouro pode ser trocado por moedas para realizar transações e posteriormente reconvertido em barras de ouro. Devido à incerteza e instabilidade global, os bancos centrais ao redor do mundo estão acumulando o ativo. Mais de 1.073 toneladas métricas de ouro foram compradas apenas em 2022. 2023 foi um pouco menor, significando que nos últimos 2 anos, os bancos centrais ao redor do globo gastaram mais de 220 bilhões de dólares adquirindo ouro. Devido às sanções ocidentais contra a Rússia, o Reino Unido, Estados Unidos da América e Canadá não vão tocar no ouro russo, mas 85% do globo não está sancionando a Rússia. Um dos maiores clientes que surgiram é os Emirados Árabes Unidos, que importaram 96,4 toneladas métricas de ouro. Isso vale mais de 6 bilhões de dólares só em 2022. Essa figura representa um aumento de 15 vezes em relação às importações pré-guerra. Outro grande cliente da Rússia é o país independente da Suíça. Em 2022, a Suíça importou 75 toneladas métricas de ouro russo, no valor de 4 bilhões e 870 milhões. Em 2023, a Suíça seguiu o modelo britânico de exportação de carros de luxo, importando 8,2 bilhões de dólares americanos em ouro dos Emirados Árabes Unidos e 3,92 bilhões de dólares americanos do Uzbequistão. Todo o ouro dos Emirados Árabes Unidos e do Uzbequistão vem da Rússia, sendo uma solução criativa para as sanções econômicas dos Estados Unidos da América. O resultado é ouro russo valendo centenas de bilhões de dólares. Está agora sendo negociado livremente a preços altos, enquanto evita cada uma das 16.000 sanções agora para o plano de Putin de resiliência econômica através do ouro funcionar. O ouro precisa aumentar de valor a longo prazo.
Os últimos meses foram ótimas notícias para os investidores em ouro. No mês passado, a Rússia anunciou uma nova moeda Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que incorporará ativos digitais e criptomoedas na blockchain. A Rússia, membro fundador do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, junto com China e Índia, defende a criação de um sistema de pagamento independente para o bloco. Segundo o diplomata russo Yuri Ushakov, esse objetivo futuro seria baseado em tecnologias avançadas como ferramentas digitais e blockchain. O principal é garantir que seja conveniente para governos, pessoas comuns e empresas, além de ser econômico e livre de política. Com a maior economia da América Latina, o presidente do Brasil, Lula da Silva, tem sido um defensor vocal dos países em desenvolvimento encontrarem uma maneira de evitar o dólar americano no comércio exterior. No ano passado, ao visitar Xangai, ele declarou que todas as noites se pergunta por que todos os países têm que basear seu comércio no dólar. Por que não podemos fazer comércio com base em nossas próprias moedas? Quem foi que decidiu que o dólar seria a moeda após o desaparecimento do padrão ouro? Coisas incríveis estão acontecendo na geopolítica em toda parte. A Rússia está trazendo de volta o padrão ouro ao vincular sua moeda ao metal precioso. Uma nova criptomoeda está sendo possivelmente lançada pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Tudo isso vai mudar tudo o que sabemos sobre o mundo das finanças globais. A China, fundadora do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, está fazendo movimentações agressivas, acumulando o ouro nos últimos 16 meses, enquanto reduz suas reservas em dólar americano. Mas não é só a China. Como mencionei antes, o Conselho Mundial do Ouro relatou que os bancos centrais compraram mais de 1.000 toneladas de ouro em 2023. Thomas Hill, ex-funcionário do Departamento de Estado, alertou que o mundo se afastar do dólar americano deveria preocupar nossos legisladores. A iniciativa dos Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul de reduzir a dependência do dólar deve preocupar os políticos americanos. É evidente que aliados tradicionais dos Estados Unidos da América, como Egito, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, buscam formas de desdolarização com o auxílio de Pequim nesse processo. Como venho pregando há tempos neste canal, o mundo multipolar chegou, trazendo incertezas sem precedentes para o futuro global. O conflito Rússia-Ucrânia continua a proporcionar insegurança e instabilidade na Europa. A guerra de Israel em Gaza ameaça escalar para uma guerra regional maior em todo o Oriente Médio, podendo até mesmo envolver a Turquia, que é a porta de entrada para a Europa. Até mesmo as tensões no Estreito de Taiwan e no Mar do Sul da China poderiam levar Estados Unidos da América e China a um conflito que só prejudicaria o futuro da humanidade. Com um possível novo presidente dos Estados Unidos da América, em 2024 o futuro é incerto. Mas, como sempre, conte com este canal para trazer os melhores insights sobre geopolítica global. E, novamente, um grande obrigado à Lear Capital por patrocinar o vídeo de hoje. Mesmo sem conhecimento sobre investimento em metais preciosos, vale a pena dedicar um tempo para ligar para a Lear Capital. Acredite em mim. Eles terão prazer em conversar com você e enviar mais informações, ressaltando que não se trata de uma proposta ou venda agressiva. Eles apenas fornecerão mais informações para que você entenda melhor o papel crucial do ouro na geopolítica e no futuro do nosso mundo atualmente. Basta ligar para 800-489-6450 ou ir para learcities.com. Agradeço a todos pelo incrível apoio de sempre. Comente abaixo sua opinião. Estou ansioso para vê-los no próximo vídeo em breve.